Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Mistérios.com. Eu me chamo Ângelo Titanelli. Hoje vou trazer para você uma história linda, uma história de amor, a história de uma vida cheia de milagres e fé. Hoje vamos falar de São Francisco de Assis. Desde já, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu joinha. Acompanhe comigo, vamos lá. São Francisco de Assis nasceu na Itália em 1182 e foi o fundador da Ordem dos Franciscanos. Filho de um rico comerciante, deixou tudo o que tinha e fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. Também é conhecido como o protetor dos animais. Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como Francisco de Assis, nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Filho de Pica Borlemonte e Pedro Bernardone Maricone, um rico e conceituado comerciante de tecidos de Assis. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era o trabalho que o atraía. Em 1197, morreu o imperador romano germânico Henrique VI, senhor de grande parte da Itália. Mas seu filho e herdeiro tinha apenas 2 anos de idade e vários nobres disputavam o trono. Na época, o Ducado de Assis era controlado pelo Duque de Spoleto, que cobrava pedágios de tudo que atravessava a região. Iniciou-se então uma revolta dos mercadores de Assis, que destruíram a fortaleza do Duque e conseguiram conquistar o poder. Em 1198, Inocêncio III foi eleito Papa e a Santa Sé queria tirar vantagem com o enfraquecimento do Império. Um enviado do Pontífice logo chegou à cidade de Assis com o encargo de substituir o governo imperial. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizaram uma tropa para dar combate à nobreza feudal, que recebera do imperador um privilégio que irritava os mercadores. O jovem Francisco participou das lutas entre Assis e Perúdia e acabou preso por quase 1 ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido. Entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo se mostrou insatisfeito e resolveu mudar de vida e decidiu ser cavaleiro. Para chegar a este posto, teria que começar como escudeiro de um nobre e partiu para sua missão. Durante o percurso, ao encontrar alguns mendigos, foi se desfazendo de seus pertences. Decidiu voltar para sua casa, mesmo sem a glória que a família esperava, e, indagando, dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Conta-se que em 1206,
orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu a voz de Deus, as seguintes palavras: Vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e entregou-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Ao saber disso, o pai se enfureceu e mandou que o buscassem. Atemorizado, Francisco se escondeu em um celeiro, onde seu amigo lhe levava um pouco de comida. Passado algum tempo, decidiu revelar-se e, diante do povo de Assis, se acusou de preguiçoso e desocupado. A multidão o tomou por louco e divertiu-se apedrejando-o. O pai ouviu o tumulto e o recolheu para sua casa, mas o acorrentou no porão. Alguns dias depois, sua mãe, por compaixão, livrou-o das correntes, e Francisco foi buscar o refúgio junto ao bispo. O pai seguiu e o acusou de dissipador de sua fortuna, reclamando uma compensação pelo que ele havia tirado sem licença de sua loja. Então, para a sua surpresa e a surpresa de todos, Francisco despiu-se todas as suas belas roupas e as colocou aos pés do pai, renunciou à sua herança, pediu a bênção do bispo e partiu, completamente nu, para iniciar uma vida de pobreza junto do povo, da qual jamais retornou. O bispo viu nesse gesto um sinal divino e se tornou seu protetor pelo resto da vida. Em 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem: restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Resolveu fazer votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras Sagradas, passou a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados. Sua fama foi se espalhando e aos poucos já tinham seguidores dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pediu autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas, renunciando qualquer forma de propriedade. Em 1215, no intuito de resguardar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconheceu a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal Ugolino foi designado protetor da ordem. Francisco consentiu expandir seus discípulos em 2 grupos para seguir em peregrinação pelo mundo para disseminar o sentido da fé cristã e converter os fiéis. Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios, quando 5 dos discípulos foram mortos em Ceuta pelos muçulmanos, pois recusaram sua conversão. Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado ao Sudão.
demonstrar a superioridade da fé cristã, Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi libertado. Em 1220, Assis voltou para a Itália e encontrou uma cisão no movimento. Alguns discípulos, pressionados por Ugolino, preconizaram uma reforma com novas regras, menos severas quanto ao voto de pobreza. Em 1221, Assis apresentou um texto com a nova regra para a ordem: observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada e só dividir a pobreza. O texto foi recusado pelo cardeal Ugolino. Em 1223, o texto foi retocado e finalmente aceito pelo Papa Honório III. Os franciscanos perderam muito dos traços que os distinguiram. Em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção efetiva da Irmandade que criara e, em companhia dos discípulos, partiu em direção à floresta para viver em contato com a natureza. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam das águas e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desapareceu, Francisco percebeu marcas de sangue nas mãos e nos pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório VI.